Olá, sou a professora Maria Aline Soares e hoje vou falar a história e a cultura da diáspora afro-brasileira, construções africanas e afro-brasileiras na formação da sociedade. Não tem como falar da construção da sociedade, temos que falar sempre da história do Brasil. Pindorama. Antes de ser Brasil, se chamava Pindorama. Uma terra livre, uma terra viva e diversa. Muito antes da chegada dos colonizadores em 1500, esse território era indígena, era dos povos originários e tinha mais de 5 milhões de indígenas, com centenas, até mais, de etnias. E a história do Brasil, portanto, não começa com a chegada dos portugueses. E sim, já existiam pessoas aqui. Essas pessoas tinham sua cultura, suas crenças, os seus costumes. E, infelizmente, foi interrompido com a escravidão. Marcas de luta e resistência negra. Nossa história é de dor, mas também é de coragem, rebeldia e construção de um novo mundo. Desde os primeiros dias da escravidão no Brasil, o povo negro resistiu, se articulou, acharam os meios, né, de luta, de resistência, criando quilombos, criando representações culturais, religiosas, modos de vida, entre outras formas. Também eles estavam num país que não era um deles, eles tinham que se movimentar, se articular entre eles, apesar que muitos não falavam da mesma língua por conta, mesmo idioma por conta que era de etnias diferentes, mas mesmo assim se ressignificaram para poder resistir e sobreviver em meio de muita dor, muita luta. A resistência negra também se manifesta na luta por educação, moradia, saúde e território. Na memória de líderes como Dandara, Zumbi dos Palmares, Luiz Gama, Lelita Gonzalez, Marielle Franco, entre outros, são nomes que transformaram dor em força e injustiça em luta e organização. Então, portanto, desde então, nós, em décadas e tempos, temos aí ativistas que, com o seu meio de muita luta, pode ser também na cultura, na arte, continuam resistindo e mostrando que nós somos um povo com ancestralidade, com história. Independente dela ter sido apagada pela colonização, ainda resistimos, ainda conseguimos nos manter organizados para lutar pelos nossos direitos. Se temos uma sociedade que eles exigem os deveres, nós também temos que exigir também os nossos direitos. A resistência negra e o movimento quilombola, enquanto houver racismo, haverá resistência. Desde os primeiros momentos da escravidão no Brasil, o povo resistiu. E vamos continuar resistindo. Muito. O movimento quilombola nasce dessa forma ancestral, da luta coletiva por território, dignidade, cultura e identidade. Os quilombos não é coisa do passado. Hoje existe mais de 8.000 comunidades quilombolas, reconhecidas em todo o Brasil. Mantendo vivas as tradições, o modo de vida e a luta por justiça social. Independente do que está acontecendo, nós estamos nos organizando, né? E temos aí que estar em todos os espaços. Eu vejo também muitos quilombolas também que estão entrando nas universidades,
nos concursos. Precisamos de muito mais ações afirmativas, como cotas, né, para a gente poder estar atrás dos nossos direitos, mas com equidade. Só queremos equidade. Resistindo essa luta, essa essa organização da sociedade de tanto tentar nos tirar dela, né? Então a gente faz esses movimentos, como tem o movimento negro e suas contribuições na luta por direitos. Nenhuma conquista veio de graça, veio da luta, da organização e da resistência. O movimento negro foi e continua sendo um dos principais pilares de luta da justiça, da igualdade, do reconhecimento da população negra. Estamos aí nessa luta, né? Entre as mais principais contribuições estão a pressão por políticas e ações afirmativas, como as cotas, que eu acabei de falar, em universidades e concurso público, a criação e a valorização da consciência negra, com destaque do Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, em memória de Zumbi dos Palmares. Agora vamos falar da influência negra na moda. O dandismo negro. Vestir é também resistir, é grito, é orgulho, é ancestralidade, costurada no corpo. O dandismo negro é muito mais que um estilo, é afirmação, é estética, é resistência. Nascido no meio de um contexto de racismo e exclusão, o dandy negro desafiava a estrutura coloniais com elegância. Quando os negros eram excluídos, não podiam usar aquelas marcas, eles conseguiam resistir usando as marcas, mesmo sendo proibidas, e ainda ressignificando mudando para o modo da negritude, né? Montando seu próprio estilo. E assim surgiu o dandismo negro. O corpo negro vestido com elegância era e ainda é um ato político. A influência negra africana na música, na arte, na literatura afro-brasileira. A cultura africana é raiz viva da identidade brasileira. A presença africana no Brasil, ela vem mais de construção além da arte, da resistência à escravidão, a gente ressignificar a dor com cultura, com arte, com literatura, expressando em várias músicas e vários meios de arte, até na culinária, resistindo, ressignificando comidas, né, que ficaram tradicionais no Brasil. A gente ressignificar, como fez Carolina Maria de Jesus, escrevendo livros o Diário o Diário de uma Favelada, que é relatando o seu dia a dia na favela. Ela ressignificou porque a literatura tinha um linguajar mais acadêmico. A literatura, ela tinha, além desse linguajar acadêmico, era uma literatura que só as pessoas brancas, né, poderiam escrever. E ela ressignificou, trazendo, além de uma leveza, de uma escrita que todos poderiam entender, tanto as pessoas que eram de baixa renda na época, quanto as pessoas que tinham condições. Então, ela ressignificou a literatura e hoje é inspiração para muitos escritores.
Eu sou escritora e Carolina Maria de Jesus foi a minha primeira inspiração, porque eu sempre quis ter o- era o sonho de escrever e eu achava que não conseguiria da forma acadêmica. E aí eu lendo os livros de Carolina Maria de Jesus, plantou essa semente para a escrita e hoje eu tenho 6 livros escritos e tenho um artigo acadêmico internacional fora do país, junto com a doutora Marla Goss. Trazer essas artes, né, como a música, o samba, o maracatu, o jongo, o afroxé, o axé, as escolas de samba, o samba, nós trazemos a nossa cultura em cada meio que nós colocamos, né, a resistência aí. Sabemos, né, que tinham leis que toda vez que a gente, nosso povo se ressignificava para continuar resistindo. Então, o movimento negro foi muito importante com essas ações para que a gente pudesse resistir até hoje. Fora os quilombos, uma coisa que eu fiquei impactada que são mais de 8.000 quilombos, né, e esses quilombos ainda resistem até hoje. E é muito difícil a gente não saber, né? Não saber dessa nossa história, não saber da nossa cultura, não saber da história da cultura da diáspora brasileira. Diáspora é o africano fora da África por conta da colonização. Então temos aí a diáspora brasileira, a diáspora estadunidense, diáspora mexicana. Todo país todos os países têm negros por conta da colonização, né? Que os africanos foram mandados pelos europeus para o escravo, para o porte de escravos para construir os países. E aí a gente vem resistindo para a gente apagar esse olhar de escravidão, né? E colocar os negros como protagonistas de uma sociedade, de uma construção de um país. Então, hoje sabemos que somos descendentes de reis e rainhas que foram escravizados e nós, negros, temos esse papel de fazer, de resistir. Eu, como escritora, eu escrevo literatura infantil negra para trazer para as crianças essas ações positivas que os nossos ancestrais deixaram para nós. Esse é o meu dever, esse é o meu ativismo. Escrever para a diáspora africana pelo mundo. Esse é o projeto que nós temos. E muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui para trocar com vocês e ter essa aula, esse letramento racial, descobrindo a diáspora africana brasileira e a contribuição dos africanos e dos afro-brasileiros para a construção da nossa sociedade. E tem muitos aí, né? A gente tem essa mistura de africanos com indígenas, né? Porque antes de vir os africanos escravizados, aqui já tinham os indígenas que cuidam e estão também resistindo para que eles cuidem do planeta, né? Porque se a gente é natureza. Então, se a natureza se desmatar a natureza, nós não temos como sobreviver aí. Então, no meu ponto de vista, temos que todas as etnias, né, que são excluídas da sociedade se unir para que a gente possa aí juntos resistir e existir na sociedade. Então, nosso ativismo, nossa luta aí é para existir, né? E resistir contra
a sociedade que sempre afirma em nos matar, em nos excluir e nos colocar em papéis de serventia. E não, nós temos aí a nossa cultura, os nossos artistas, o nosso povo, para mostrar que nós somos capazes, né? É só não temos a ter aí a equidade que queremos aí para mostrar a nossa capacidade. E eu estou aqui, né, professora Maria Aline, na Universidade Zumbi dos Palmares, tendo essa troca com vocês, com essa aula incrível. Então, até a próxima e obrigada.